Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Tá? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Né? Vamos entender aqui o que o gráfico está fazendo. Olha só. Então, estamos vendo aí macro, né? O primário queda, né? Secundário alta, terciário alta, né? Então tá buscando aí possivelmente um alvo. Esse candle foi um candle de exaustão, tá? Cheguei atrasado, vou até aplicar uma defesa. Peraí. Aí, pronto. É aqui mesmo. Tá? Olha só, os compradores já chegaram no alvo deles, né? Tem uma grande região aqui de venda, né? O limite dela é aqui, né? O limite dela. Mas eu acho que os vendedores estão muito bem posicionados aqui, né? Então por isso a gente tem uma grande probabilidade aí de sair vencedor nessa operação. Ou empatado, né? Que aí eu já fiz aqui uma venda aqui em cima. Justamente porque eu peguei mal aqui, hein, pessoal. Olha lá, ó. Era para ser gain, né? Opa! Foi gain, foi gain, foi gain. Olha aí. Já batemos a meta, tá? Uma análise muito bem executada, né? Eu fui pelo candle, pessoal. Né? Eu vi essa tendência partindo daqui. E aí fui pelo candle e pela região, tá? Então foi uma entrada, mais assim, analisando o contexto da tendência terciária e o candle, né? E a região do passado, né? Ok? Vamos lá. Vou abrir de novo o EURUSD, né? Para a gente analisar certinho o que ele pode estar fazendo aqui. Porque possivelmente, né, esse gráfico ele não precisa parar aqui se ele quiser, ele pode continuar. Tá? Essa tendência está muito bonita, né? Olha aí. Né? Se ele continuar, né? Será que a gente vai gostar? Claro que vai, né? Todo mundo vai gostar se ele quiser continuar, porque a gente já está em participação pública, né? Para que fazer uma distribuição ou uma acumulação, não é verdade? Participação muito mais tranquila para a gente seguir, né? Ó, então vou continuar olhando aqui, beleza? Segurou aqui, tá? Olha lá, ó. Ah, haha, eu acho que eu vou entrar. Já que estamos na vantagem, né? Por que não? Vamos lá. Euro SD. Deixar aberto ele aqui. Ó, levamos um loss, né? Devolvemos aí a gordurinha extra. Tendência entrando em modo de lateralização. Bom, perfeito, perfeito. Olha aí, análise incrivelmente perfeita, né? Olha aí, o candle de tendência, parecido com o candle de ignição, né? E batemos a meta, né? Praticamente a gente tinha batido nessa, né? Mas a gente pegou e fez outra análise e não saiu como a gente queria por causa de um candle.
e depois a gente pegou e corrigiu, tá? Então, saiu positivo do mesmo jeito, tá? É 3-1, tá? 3-1 aqui. E vamos para as explicações. O mais importante, pessoal, do nosso canal aqui é o conhecimento, tá? A gente não tá aqui para ficar fazendo, por exemplo, 500 entradas, né? Porque até mais o objetivo é você assimilar um pouquinho por dia do que a gente tem para mostrar aqui para você da nossa visão. Tá? E muita coisa também polui a sua mente, né? Muita coisa, muita entrada. Mas o importante é mostrar para vocês que é possível bater a meta, né? Mesmo com você tomando loss, você ter o controle emocional para você seguir em frente, fazer a coisa certa, tá? Então, beleza. Ó, eu vou. Ah, tá. Hoje é interessante o vídeo porque eu tenho um inscrito aqui que deixou uma pergunta pra gente e depois eu vou fazer a explanação para vocês, tá? Vou dar uma palhinha sobre o que ele perguntou. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, então a gente tinha estudado o movimento, né, na primeira entrada, EURUSD, tá? EURUSD. Olha aqui, para você estudar também, tá? Junto comigo aqui. Olha só, é 8h34, tá? Quando a gente fez essa entrada. No dia 6/6 de 2025, moeda EURUSD, vai lá, procura, pega esse contexto aqui para você treinar, tá? Pega esse contexto aqui inteiro. Olha aqui. Movimento topo máximo. Fundo máximo, ok? Região de equilíbrio. Vamos lá. Resistência. Essa entrada aqui foi raiz, hein, pessoal? Ó, entrada raiz, hein? Aquela entrada que é clássica, né? Resistência, suporte e região de equilíbrio. Beleza? A nossa famosa RE, né? E o que a gente mapeou aqui, né? O primário estava de queda, o secundário estava de alta, né? E ele estava trabalhando dentro do canal 2, ok? Tinha o canal 1, ele passou direto, né? Nem um foguete, canal 1. Ele vem, ó, passa direto, rompe o canal 1, respeita a região de equilíbrio, tá? Cria o fundo máximo, beleza? Depois ele vem timidamente com o canal meio que inclinado de alta, de movimento secundário, tá? E no terciário, ele sobe com um foguete aqui, uma tendência, né, uma participação bem estreita e forte, tá? Porém, o que ele mostrou aqui? O contexto gráfico, um candle de exaustão, pessoal. Tá? Então, observando a tendência estreita, a beleza dela, o que nós percebemos? Que ela, ao chegar à região de equilíbrio, ela chegou com um candle exausto, tá? Então, ela deu ignição, ela deu impulsão, fez continuidade, desacelerou, ela teve todas as características, né, que elas têm, né? E toda tendência tem. Aceleração, impulsão, ignição. Aí depois ela mostrou o, o candle de exaustão, que também faz parte das tendências, e nós não poderíamos ficar de fora, justamente dentro de uma região de equilíbrio, tá? E lembrando que a gente estava em um canal secundário de alta e a tendência estava em movimento terciário de alta também, né? Então, justamente ela estava lá para buscar um alvo, né? Que era a região de equilíbrio, uma região de vendas do passado, tá bom? De 100% de um movimento total, ok? Beleza? Ó, olha lá depois, hein? Volta o vídeo aí para você ver, apreciar o candle de exaustão, tá? Ok?
Perfeito. Então, aí abrimos de novo o EURUSD, né? Aí eu falei assim, nossa, seria muito bom se essa tendência pudesse continuar, né? Porque eu já tava assim, sonhando, né? Que ela continuasse para buscar o outro 100% do outro canal, porque ela não tinha trabalhado no outro, né? Ah, então eu acredito que ela possa romper essa região de equilíbrio e possa ir buscar lá em cima, né? E aí, o que eu fiquei de olho aqui? Ó, região máxima de resistência. Só que aqui, pessoal, era uma resistência que foi rompida. Então vamos lá, ó. Vou mostrar para você agora, tá? Qual que é o minuto aqui? Sei, ó, 8h37 mais ou menos, do dia 6/6/2025, EURUSD, tá? Beleza. Tendência terciária com muita força se dirigindo para um alvo, tá? E aí ela rompe tudo que aparece na frente dela, né? Olha aqui, rompeu essa região de resistência, rompeu essa região também de resistência, tá? Então, o que que eu percebi aqui, né? Que quando o movimento ele desacelera nessa área aqui, ó, ele vem com força, ele faz uma impulsão, depois ele desacelera, eu já entendo que ele está em uma região de compra, tá? Ele está em um suporte que foi rompido, né? Então vamos lá, suporte, né? Aqui tem outro suporte também, né? Mas esse suporte estava melhor, tá? Para a gente trabalhar. Se ele realmente tivesse interesse em continuar descendo, ele teria candles de impulsão, assim, candles fortes, sólidos. Ele desacelerou, tá? Então vamos ver aqui de perto. Olha aqui. Ele vem, ganha uma briga aqui, tá? Que o comprador tentou continuar e perdeu a briga. Aí depois ele desacelera já bruscamente, tá? Ele desacelerou e nós já entramos. Aí o gráfico foi lá e fez mais um, tá? Fez mais um na região de suporte. Tá? Então a gente tomou o loss, mas sabia o que estava fazendo e recuperou o loss, tá? Então, olha que entrada linda, que análise incrível. Mais importante aqui, pessoal, é você fazer uma análise correta do gráfico, tá? Qual foi o motivo da decisão de eu ter entrado comprado aqui? Vamos lá? Resistência que foi rompida por uma tendência estreita e que agora virou um suporte. Ok? Analisando também os candles, entendendo que os compradores perderam a briga, depois desacelerou e depois foi lá e só preencheu, tá? Por isso que a gente... Então a gente só tomou loss porque ele preencheu. Ele foi preencher o preço mínimo depois desse rompimento, tá? Então a gente só perdeu porque ele fez um preenchimento. E depois de preencher, nós entendemos o que ele fez e acertamos a mão, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí, 3-1, né? 3-1. E analisa o contexto total para você estudar força de tendência, tá? Desaceleração de movimentação, falhas, tá? Vai estudando tudo isso. Ok? Que isso vai somar para você nos seus próximos trades. E agora, pessoal, a gente vai aqui, ó. Deixa eu só ver onde está. Ó. Nós temos aqui um inscrito do nosso canal. Quero agradecer, tá, pelo seu comentário. Ele tem o arroba dele aqui do YouTube, né? É segurança.
Bom, tem algumas letras depois, tem alguns traços, né? Mas essa a gente entende como segurança, ele vai saber também. Depois, se você quiser deixar o seu nome aqui, tá? Para mim poder depois falar nos futuros vídeos. Vai ser um prazer, tá? Então ele deixou um comentário, né? Que é um Golfo de baixa na segunda operação dos melhores padrões de Kendo, né? Porque a gente fez uma operação lá bem sucedida e ele também já conhece esse movimento, né? Então ele já praticamente fez uma excelente analogia aqui. Parabéns, tá? Então, claramente, se tiver a favor do movimento, né? Por que não, né? Então, nós temos aqui também mais uma indicação que se você pegar um engolfo e dependendo do contexto gráfico a favor do movimento, você deve também fazer a sua operação, tá? Com segurança, igual também aqui ele já viu diversas vezes e tá reafirmando aqui pra gente, tá? E eu quero agradecer você pelo elogio, tá? Pela didática aí, por elogiar minha didática, né? E também eu quero agradecer vocês por estarem dando essa força, né? Principalmente para os iniciantes que vocês estão promovendo o canal para que possa chegar a cada vez mais pessoas, né? Que a gente sabe que o, o início de quem está começando em opções, se ele não tiver uma direção certa, ele vai ficar perdido por anos no mercado, maratonando vários canais e não precisa fazer isso. É um só, é pegar a didática e aí a gente consegue, né, se tornar consistente no mercado ou entender o que o gráfico está fazendo, né? Então foi por isso que eu criei esse canal, tá? Porque eu não tive essa orientação no início. E aí fiquei maratonando vários canais e perdi 2 anos no mercado, tentando pegar um jeito, de outro, testando de um jeito, de outro, perdi várias bancas, né? E assim por diante. E, na verdade, eu só me tornei melhor depois que eu foquei em um só operacional, tá? Então, eu sei que é importante para você que está começando também entender isso para você não perder seu tempo, né? Porque o tempo ele é valioso, né? Então, ele deixou uma pergunta aqui, né? O nosso inscrito segurança, né? Vamos lá. É, Poderia, por favor, nos ensinar a região clara da vela de baixa e de alta? Sempre quando chego no suporte ou resistência, fico perdido em como traçar as linhas, né, na vela. Poderia nos orientar para encaixar essa marcação de forma mais correta? Bom, é claro que eu posso, né? Então, eu vou pegar aqui um gráfico. Vamos pegar aqui mesmo, né, para mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, né, a região clara. Qual é a região clara aqui? Né? A região clara, se você for aplicar uma marcação aqui, por exemplo, nesse contexto gráfico, supondo que você está nesse momento do gráfico aqui, né? O que eu vou falar aqui, pessoal, vai abrir a mente de muita gente, tá? Ó. Geralmente, você pode marcar uma linha aqui, tá? No corpo da vela. É o primeiro olhar seu no gráfico, tem que ser o corpo das velas, né? Ó, vamos fazer assim. Por exemplo, você está nesse momento do gráfico, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que você tivesse nesse momento aqui do gráfico, tá? Nesse time aqui do gráfico, ó. Ok? Então aqui vou escrever para vocês não perder, tá? Supomos que você está operando a partir desse time aqui, tá? Beleza. Então, se você está nesse candle aqui, por exemplo, né? Você está nesse candle aqui, ó. Aí você está vendo aí que está tendo uma falha dos compradores, né? E um início de tendência dos vendedores aqui. Aí vai surgir esse candle. Você já marcou o corpo da vela, certo? Você vai ver que vai ter um rompimento aqui, né? Mas eu esqueci de anotar aqui, pessoal. Ó, aqui tem outro corpo.
Então você viu que respeitou essa região. Beleza, você entrou aqui comprado, tá? Por quê? Tá em modo de lateralização o gráfico aqui, né? Se você observar aqui, ó, o gráfico, ele definiu um novo parâmetro e está em lateralização, tá? Ó. Lateralização. Então, você teria um gain aqui, certo? Por quê? Ela respeitou o corpo da vela, certo? Aí quando o gráfico foi andando, por exemplo, né, você viu aqui que houve uma falha de penetração de estrutura dentro dessa lateralização. O gráfico foi para outro patamar, rompeu essa resistência e aí soltou um candle que ele foi e fez um rompimento nessa área de resistência, tá? Você está operando, mapeando o corpo da vela, tá? Beleza, houve um rompimento. Eu não vou entrar aqui porque rompeu, né? Mas aí, pessoal, existe também o parâmetro de pavio, né? Que eu vou mostrar aqui. Vamos colocar uma cor branca. Então tá. Ó, o parâmetro de pavio estabelecido aqui, ele mostra, tá, que sim, você ainda está dentro de uma região de resistência. Ok? Você está dentro de uma resistência. E que candle é esse? É um candle de exaustão. Tá? Vamos lá então. E é um candle de exaustão. Então, aliando o contexto geral aqui, você percebe que houve um rompimento dessa lateralização, mas o candle no movimento macro, ele foi buscar lá uma exaustão lá na resistência, e se você considerar pavio, bateu a análise, tá? Então, ponto 1, pavio, está dentro da região de resistência. Ponto 2, candle de exaustão, certo? E ponto 3, se você analisar a macro, você está dentro também de uma macro lateralização. Teve uma lateralização pequena aqui, ó, mas tem uma baita de uma lateralização também no macro, ó. Que eu vou colocar aqui para você, ó. Vamos pegar daqui e vamos puxar para cá, tá? Então ainda estamos dentro de uma lateralização no macro. Então ele fez uma exaustão lá na extremidade. Se você considerar o pavio aliado a todo o contexto gráfico, você saiu vencedor, tá? Então, pessoal, então nossa inscrito aí segurança, tá? Você deve considerar, tá? Os pavis também como região de operação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um outro tempo do gráfico para a gente entender. Deixa eu ver aqui. Aqui, poderia ser aqui também, né? Ó, o gráfico, ele deixou essa região de corpo aqui, certo? Que foi rompida, tá? E temos essa região aqui, ó, de corpo que ainda não foi preenchida, ok? Então o gráfico ele entrou no meio termo aqui dentro dessa área. Então toda essa área aqui é uma região de suporte, ok? Então o que você vê aqui, ó? O movimento de tendência de alta ele deixa um topo, cria um fundo, beleza? Acumula.
depois ele participa novamente, né? Então ele faz a acumulação dele aqui. Ó, tá vendo a importância de você entender que pavio, tá vendo toda essa região aqui, ó, de pavio? Eu quero que você comece a ler daqui por diante pavio como se fosse corpo também, e corpo como se fosse pavio, tá? Então você vai ver assim, ó, o movimento fazendo assim, por completo, você vai ver o movimento completo. Olha aqui, que acumulação linda que ele fez. Depois ele falhou aqui na penetração da estrutura e rompeu, né? Mas se você analisar, é uma acumulação, porque você considerou os pavis também. Então a resposta é, né, para que você seja mais preciso, para que você seja mais preciso, considere também analisar os desenhos gráficos contando com o pavio também, tá? Você vai ver com mais nitidez as figuras gráficas, tá? Então, esse candle, ele adentra essa região aqui com o candle de exaustão também, ó. E muitos esperariam um preenchimento, né? Mas eu não, né? Mas eu não. Sabendo que ele está dentro de um parâmetro de suporte, com já várias, né? Não alcançou corpo da vela e já adentrou dentro da região de pavio, eu entraria comprado tranquilamente, tá? Porque aqui está acontecendo o que, pessoal? Um throwback, tá? THROW. Então o gráfico tá, ele já rompeu no passado uma região de resistência e ele está vindo agora aqui, ó, tá vindo aqui e fez o throwback para continuar, tá? E se você analisar, nós temos canais também aqui, né? Ó, um canal e outro canal. Canal 1 e canal 2. Então a resposta é, né? Toda vez que você for operar agora, você faça suas operações contando também como se fosse um pavio, o parâmetro também para você fazer a compra de acordo com o contexto gráfico que está acontecendo, né? Como você viu a nossa entrada aqui também de hoje, né? Olha só, a nossa entrada de hoje, eu nem precisei puxar linha nenhuma para lá, porque eu já estava vendo, olha aí, região de venda. Região. Contando com corpo e pavio, eu estava vendo região de vendas. Tá? Acho que ela vinha até um pouco mais para baixo, né? Porque tem o contexto do passado. Então eu estava vendo toda essa região, né? Então o gatilho foi o candle de exaustão, tá? E aí, se esse candle aqui, por exemplo, ele fizesse mais um, eu saberia que era venda do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, esse candle aqui, ó, ele foi lá e fez. Aí eu tomei um loss. Supomos que ele veio aqui e fez mais outro candle comprador. Ele fez outro candle comprador aqui de preenchimento. Eu entraria do mesmo jeito. Estaria dentro do meu controle prever esse candle? Não está no nosso controle. Opa! Ó, não está no. Não está no nosso controle prever um candle de final de movimento ou uma continuidade de uma tendência. A gente tem uma probabilidade de estar acertando o movimento ou não. Como vocês viram aqui, tá? Já entrei comprado aqui nesse candle e ele foi lá e fez mais um para preencher. Mas em determinados momentos, esse candle aqui não teria, não apareceria. Entendeu? Então,
devemos considerar os pavis também, pessoal. Devemos considerar os pavis, ó. Por exemplo, aqui essa região, ó. Deixou uma região de corpo. Olha aí. Deixou uma região de corpo. E o pavio, ele tá chegando lá. Então, o que você está vendo aqui? Ó, movimento vendedor, comprador, vendedor. E esse aqui é um preenchimento que está acontecendo. Tá? Olha lá. E agora já partiu daqui outra tendência. Tá? E ele está respeitando o corpo com o pavio. Tá? E o que a gente está vendo aqui? Uma desaceleração do movimento. Tá? Então, se você aliar, olha só, se você considerou o pavio tocando no corpo, mesmo que não foi corpo com corpo, e você já observou esse contexto gráfico aqui, ó, desses 4 candles, ó, desacelerou, tocou com o pavio, porque tem comprador entrando aqui empurrando para cima, não deixando o preenchimento acontecer. Beleza, teve um engolfo aqui, mas com conflitos vendedores. O vendedor tentou preencher, perdeu a briga. E agora aparece um candle de tendência já com grande fluxo financeiro aqui, ó. Olha aí. O volume financeiro está aumentando dos compradores. Tá? Então já apareceu esse candle aqui, vencendo a briga e deixando o movimento mais robusto ainda. Sem dúvida entraria aqui. Já considerando como muito importante esses pavis tendo tocado já na região aqui de corpo da vela, tá? Essa região essa região inteira aqui que você tá vendo, tá? Então o pavio, deixa eu apagar para ficar mais nítido, ó. Pavio tocou já aqui e eu considerei o pavio, tá? E já apareceu esse outro contexto gráfico aqui e aqui. Entraria tranquilamente aqui, tá? Bem aqui, ó. Tá? Porque falta espaço para ele entrar, para ele chegar até aqui e falta espaço para ele chegar até aqui também, considerando o pavio. Até se esse candle, por exemplo, ele fosse até aqui, ó, ainda assim eu entraria também, tá? Ó. Supomos que esse candle ele viesse até aqui. Ainda assim entraria porque falta espaço de preenchimento e ainda considerando o pavio também ficaria mais tranquilo ainda, tá? E olha só que legal, né? Ainda assim existe interesse, ó, de um doji, né? Do empate aqui, né? De uma indecisão gráfica de estar tocando lá também, ó. Tá? Então é uma baita região de lateralização aqui também, certo? Então estamos dentro de uma lateralização, ó. Beleza? Então o movimento aqui claramente, ó, ele está tocando nas extremidades, fazendo aí os seus lucros, ó. E agora que ele falhou aqui, ó. Ele falhou aqui e foi com tudo para cima de novo, tá? Perfeito, então? Espero ter ajudado, tá? Então, nas próximas operações agora, considere corpo e pavio como uma região de possível operação. Dependendo como o candle ele se aproximar lá e você vê que não respeitou o fundo, o corpo da vela, perdão, não respeitou o corpo da vela, mas adentrou e ainda está dentro do parâmetro de pavio daquela vela alvo lá, né, que é um topo ou um fundo do passado, se for um final de movimento ou uma exaustão, você já deve fazer a entrada na hora, não esperar preenchimento de pavio, entendeu? Porque dentro do pavio tem as regiões também que ele pode segurar, né? A gente não sabe se é o topo do pavio, ou se é a metade do corpo do pavio, ou se é o corpo da vela que vai respeitar. Entendeu? Beleza? É isso aí.
Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.